Olá! Este é mais um programa da série Ciência na Dose Certa, produzida pelo Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ. A pandemia da Covid-19 tem causado um impacto enorme em todo o mundo. Mas você sabia que o risco de novas doenças como essa pode ser reduzido com ações de preservação ambiental? Nossa entrevistada hoje é a ecóloga Mariana Vale, professora e chefe do Departamento de Ecologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Ela é uma das autoras de um artigo que acaba de ser publicado na revista Science, uma das mais renomadas do mundo, onde estimaram o custo de programas ambientais para prevenir novas epidemias. 75% das doenças infecciosas emergentes, elas têm sua origem em animais, sejam animais silvestres como animais de criação. Então, existe uma relação direta entre o contato com esses animais e a emergência de pandemias. Então, nós temos diversos exemplos das doenças do velho mundo, sarampo, cachumba, difteria, emergiram de animais domésticos, de gado, de suínos. E mais recentemente a gente tem os casos, por exemplo, da SARS na Ásia, Ebola na África, temos HIV também, né, que também é uma pandemia importante, que se originou em primatas. Então, a relação entre o desmatamento e o tráfico de animais silvestres e a emergência dessas doenças, na verdade, é bastante óbvia, é o contato entre as pessoas e esses possíveis reservatórios dessas doenças. Então, o desmatamento, ele coloca mais pessoas em contato com esses reservatórios. E à medida que o desmatamento vai progredindo, geralmente ele progride para um uso da terra, seja agricultura ou pecuária. No caso da pecuária, sobretudo, ou de criação animal, você tem ainda, adicionalmente, o contato desses animais com os animais silvestres, que aumentam a chance da transmissão de uma doença que era exclusiva de um reservatório silvestre para um animal de criação e desse animal de criação para o homem. Então, em essência, a relação se dá pelo aumento do contato entre pessoas e possíveis reservatórios de doenças emergentes. Eu, na verdade, não acredito que seja um problema exclusivamente brasileiro. Eu acho que existe um apego da classe política a um modelo de desenvolvimento que é ultrapassado, que está caduco, que coloca em risco não só o meio ambiente, a biodiversidade, mas, como a gente está vendo agora, coloca em risco também a nossa saúde. Mas existem evidências científicas, já há muito tempo, inclusive, dessa forma de desenvolvimento traz consequências sérias para o homem e para a natureza. E também, se você vir os relatórios do Fórum Econômico Mundial, ao longo do tempo, o que a gente observa é que os riscos associados com questões ambientais têm aumentado enormemente. Então, o Fórum Econômico Mundial não está falando de pesca artesanal, são grandes empreendimentos econômicos que estão em risco cada vez mais em função de problemas que decorrem desse modelo de desenvolvimento. Tem também, adicionalmente, a questão do fato do ciclo da política ser um ciclo muito curto, né? Geralmente de 4 anos entre uma eleição e outra. E esses problemas de ordem ambiental, eles funcionam numa escala de tempo diferente. Então, é preciso um comprometimento, na verdade, da classe política com soluções de problemas que estão vindo, né, numa escala de tempo mais alongada. Entre 2005 e 2012, o Brasil conseguiu reduzir o desmatamento de forma expressiva, em cerca de 70%, através do Plano Nacional de Monitoramento e Controle do Desmatamento na Amazônia. Então, foi um plano muito bem sucedido, de reconhecimento internacional. E é curioso que, ao mesmo tempo, nesse mesmo período, o PIB dos estados amazônicos mais que dobraram. E, inclusive, a produção de soja, que é uma das commodities mais importantes, né, de exportação do Brasil, também aumentou expressivamente. E como é que é possível reduzir o desmatamento e aumentar a produtividade e o PIB na Amazônia? O mercado internacional não está interessado em comprar produtos agrícolas brasileiros ou de qualquer outro país que esteja contaminado com o desmatamento.
Então, a gente observa, no caso da soja e na produção de grãos em geral, como a gente vê aqui nesse gráfico, vocês podem observar, em cinza, o que a gente vê é a produção de grãos no Brasil entre 1976 e 2011. Então, a produção aumentou. E o que a gente vê em verde é a área ocupada por essas lavouras. Então, a produção aumentou, mas a área não aumentou. A produção de grãos no Brasil, ela conseguiu aumentar a sua eficiência e, por isso, há um aumento na produção sem uma necessidade de expansão da área, ou seja, sem essa pressão para o desmatamento. A nossa experiência de 2005 a 2012, que foi uma experiência de sucesso, ela mostra a nossa capacidade institucional, a nossa capacidade científica de conter o desmatamento. O Brasil, por exemplo, se encontrou naquele período, no momento em que havia muita vontade política de controlar o desmatamento, conseguimos com grande sucesso, mas esse, obviamente, já não é o caso agora desse governo. O mesmo, infelizmente, não pode ser dito em relação à pecuária brasileira, que ainda é uma pecuária extensiva e ainda segue sendo a principal fonte de desmatamento no Brasil. Geralmente, em 2 anos, o solo já começa a ficar desgastado para a pecuária e você precisa desmatar mais áreas, queimar. 2 anos depois já está degradado, e isso é um ciclo muito nocivo, porque também é muito destrutivo da terra, inclusive para outros usos, é uma maneira muito ineficiente de produção. Um dos problemas é que a gente está falando de desmatamento ilegal. Então, assim, a soja faz pouco desmatamento ilegal, mas, sobretudo depois da reforma do Código Florestal, houve uma legalização de várias formas de desmatamento. Então, assim, desmata muito, sim, mas desmata dentro do que é estabelecido por lei. No geral, as análises de custo-benefício econômicas não levam em conta as externalidades, ou seja, todo aquele custo que não é contabilizado no mercado financeiro, que, na verdade, ele é abarcado pelos serviços que a natureza provê. Hoje em dia, por exemplo, se você for assistir o Globo Rural, você vai ver propaganda de aluguel de abelhas. Então, antigamente, abelhas, que são um importante polinizador para várias lavouras, não era algo que se pagava, porque existia abelha em todos os lugares. Com tantos inseticidas colocados no meio ambiente, existe uma crise internacional, uma crise planetária de extinção de abelhas, de modo que agora a gente tem que pagar para esse serviço que já foi uma vez gratuito. Uma outra característica das análises econômicas clássicas é assumir que os recursos são ilimitados, mas a verdade é que eles não são ilimitados, né? Então, tem vários recursos, minerais, inclusive, que estão se tornando cada vez mais escassos, que também aumentam, não só aumentam a pressão sobre o meio ambiente, mas também se torna uma limitação para o nosso meio de produção clássico. Então, as coisas precisam ser repensadas para que a gente consiga abarcar a realidade em que a gente está chegando. A realidade do antropoceno é uma quantidade cada vez mais limitada de recursos, uma natureza extremamente degradada, que não é capaz de prestar aqueles serviços ecossistêmicos que sempre foram prestados e que nunca foram contabilizados. Em relação à Amazônia, uma questão que é interessante colocar é que, do ponto de vista econômico, porque a terra é gratuita, então é mais barato cortar a madeira, tacar fogo e botar um pasto e seguir fazendo isso e ficar com os lucros dessa atividade, enquanto o ônus tem que ser compartilhado pela sociedade inteira. Como a gente sabe, por exemplo, a gente depende da floresta amazônica em pé para a produção agrícola no Cerrado brasileiro, porque as chuvas no Cerrado brasileiro vêm da Amazônia. Então, uma estratégia importante para minar essa lógica é que a gente tenha maior governança sobre as terras da Amazônia e resolva as questões fundiárias de modo que não seja tão barato você ocupar uma terra que não tem dono. Então, no plano de monitoramento e controle do desmatamento na Amazônia, uma linha muito importante era justamente
a questão fundiária. Então, muitas unidades de conservação foram estabelecidas, também muitas terras indígenas foram homologadas, além de uma participação do INCRA também, de modo a resolver essa questão fundiária, de modo a ter menos terras disponíveis para um uso ineficiente do solo. Então, no nosso artigo, a gente sugere 4 medidas para a prevenção de pandemias baseadas em ações ambientais. O controle do desmatamento, o controle do tráfico de animais silvestres, a biossegurança em criação animal, porque, como eu disse, existem muitos casos em que da emergência de vírus que passaram de um reservatório silvestre para um animal de criação e desse animal de criação para o homem, e um programa de vigilância sanitária para catalogar todos esses vírus nas áreas de risco, que são essencialmente as florestas tropicais. Então, a gente calcula quanto custaria para fazer um programa focado nessas 4 ações, e o programa custaria entre 22 e 30 bilhões de dólares por ano. Isso parece muito dinheiro, mas na verdade não é nada se a gente comparar, por exemplo, com o que foi alocado para o setor militar pelo governo americano para 2020, que é mais de 700 bilhões. E eu acredito que os americanos hoje estão muito mais ameaçados pela pandemia da Covid do que por qualquer guerra iminente. E se a gente comparar também, por exemplo, com o custo que a Covid tem, também é um custo irrisório. Então, a gente espera que a Covid vai ser na ordem de trilhões de dólares, né? Não só em termos dos gastos, mas, sobretudo, das perdas econômicas associadas com essa pandemia.